Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos já iniciar o nosso Trade Compliance Cast. Antes de iniciar, pessoal, fazer uma apresentação, por favor, digita no chat aí se estão nos escutando bem aí, por favor. Só para a gente acompanhar aí e ver se o áudio está tudo ok. Todos escutando bem. Deixa eu acompanhar. Tem um ok aqui. Ok, Carolina, sim. Legal. Perfeito. Bem, pessoal, vamos iniciar. Primeiro, muito obrigado, agradeço a presença de todos aí. Esse é um projeto meu e do Carlos Navarros. Nós estamos lançando aqui um Trade Compliance Cast. Esse Trade Compliance Cast é um webinar que ele vai ser, que ele vai acontecer mensalmente, certo? Então, a gente iniciou no mês de dezembro e o próximo webinar vai ser em janeiro. Provavelmente a data será na última semana de janeiro, nós estamos definindo, mas nós vamos aí compartilhar com vocês já para travar uma data fixa e a gente possa se encontrar e aí bater um papo sobre trade compliance, né, e as questões que são importantes aí no nosso tema, né? E o nosso primeiro episódio de hoje é a nova instrução normativa de valoração aduaneira e o impacto no transfer price, certo? Então, eu sou Patrick Souza, sócio da Filos Global Service, especialista em Trade Compliance, e tem aqui o meu amigo e parceiro, grande amigo, grande pessoa, Carlos Navarro. Por favor, Carlos. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos. É um prazer estar nesse projeto com você. E vamos começar quente, né? Vamos começar começando. Eu acho que a gente tem muitos temas de interesse, né, para quem trabalha com customs, com Trade Compliance. E me parece que um da moda é esse, né? Então, não é comum que os Trade Compliance Officers e as pessoas que trabalham com o direito aduaneiro e com as questões de comércio exterior estejam tão habituados à legislação de preço de transferência. Então, muitas dúvidas surgiram depois dessa nova IN da Receita, que faz um vínculo entre essas coisas, e trouxemos aqui uma convidada especial para falar sobre isso conosco. É isso aí. Nós vamos chamar aqui a Bruna. Oi, Bruna. Carlos, se você quiser fazer as apresentações aí da Bruna, por favor. Deixa comigo. Bom, Bruna, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. Vamos aqui, o Patrick e eu, tirar nossas dúvidas com você. Com certeza, muitas dessas dúvidas são as dúvidas dos outros profissionais que estão nos acompanhando. Então, fazendo uma rápida apresentação, a Bruna é advogada, mestre em Direito e daqui a pouco doutoranda, né, Bruna? Vai começar esse desafio também no ano que vem. É professora da Fundação Getúlio Vargas, lá junto comigo, é um prazer também ser colega dela lá, e é sócia do Lobo de Riso Advogados. Então, muito obrigado, Bruna, pela sua presença. Obrigada, Navarro. Obrigada, Patrick. Eu que agradeço aqui o convite. Espero contribuir aqui com algumas respostas, algumas ponderações, porque eu acho que muitas nós não vamos ter, como sempre no país, né? Nós não temos muitas vezes uma decisão final. Vai depender do que nós vamos aí observar até em decorrência, né, de potenciais fiscalizações, jurisprudências e nós sempre ficamos a cargo dessa certa insegurança jurídica, mas acho que são importantes debates como este, né, e todos estarem atentos e debatendo sobre os temas. Então, super agradeço o convite. Bruna, muito obrigado. Eu me sinto honrado aí de iniciar esse nosso projeto. Como o Carlos já falou, de bastante referência, bastante conhecimento e experiência no tema. E como você falou, esse é um tema que até para a questão aduaneira que atuamos, quando eu falo que atuamos de uma forma geral, é um tema muito ainda pouco explorado, pouco conhecido. Né? Nós estamos falando de transfer price e
e no quesito de valoração aduaneira, também é um tema muito pouco explorado ou desconhecido, como eu já falei, até dos profissionais que atuam no comércio internacional, né? E o Carlos comentou que agora com essa legislação traz uma conexão. Na verdade, essa conexão, ela de alguma forma sempre existiu, né? E o que é interessante, que eu vejo que nós estamos vivendo um momento, e aí eu vou fazer um paralelo que vem com a questão de gerenciamento de risco, de compliance. Quando a gente fala de compliance, a gente está falando de gerenciamento de risco, e a gente está trazendo esta mentalidade para o comércio internacional e, consequentemente, também para as questões tributárias, né? Quando nós trazemos esse conceito, a gente consegue perceber e começar a entender que há uma integração. Às vezes tem o pessoal da controladoria que cuida de transfer price e tem o pessoal de comércio exterior que cuida do processo de importação, e o transfer price faz todo o processo e o comércio exterior vai lá e desfaz ou faz alguma coisa que possa comprometer. Por quê? Porque essas áreas não estão integradas. Elas podem estar integradas via sistema, mas em termos de risco, de causa, isso não está. E eu acho que essa legislação vai provocar, vamos conversar e começar a entender. E Patrick, caiu para você? Para mim também. Eu estava na dúvida se era a minha internet. Voltou. Pode trazer um passivo ou não. Então, eu acho que é um tema que nós, aqui, pelo menos, vamos iniciar essa discussão, né? A mudança da legislação, ela é recente, então é um processo que a gente está em aprendizado e as empresas também estão começando a se movimentar, né? E eu acho que a gente, até para iniciar, nada melhor como a explanação do nosso amigo Carlos Navarro, professor, né, sobre a questão do que é valoração aduaneira, né, para a gente começar a colocar todo mundo na mesma página e aí a gente ir andando para a conexão dos dois temas, né? Boa, vamos lá, Patrick. Enquanto você falava agora, eu até lembrei, você falou, pô, esses temas, de alguma forma, sempre foram conectados. E sempre foram mesmo, né? Então, eu trabalho com isso há muitos anos, há 20 anos, e por várias vezes na minha vida já atendi empresas que tiveram fiscalizações ou tiveram problemas de valoração e me diziam, pô, mas eu cumpro o transfer price, eu estou bonitinho com a legislação de preço de transferência. Então, mesmo na cabeça, né, das pessoas, esses dois temas estão conectados há muito tempo. O que muda, talvez, agora é essa instrução normativa reconhecer, né, que na cabeça das autoridades essas coisas também estão bem conectadas. O CARF já tem um outro precedente que faz esse tipo de conexão, mas agora vem a própria Receita trazer esses dispositivos. Mas acho que antes até da gente entrar nesses dispositivos e aí ouvir a opinião da Bruna sobre cada um deles, para falar um pouquinho de valoração, né, que é um tema, acho que para o nosso público aqui, um tema mais fácil, né, mais do dia a dia. A valoração aduaneira, ela obviamente tem duas perspectivas muito claras e que estão, né, bastante conectadas, que é uma ideia de liberação de comércio, né, uma perspectiva puramente aduaneira, e uma ideia tributária de servir, claro, de base de cálculo para os tributos. E muitas vezes as pessoas olham muito para isso, porque sabem que se descumpre regra tributária, tem multa pesada, né? Então, essa ideia de compliance tributário já existe há muito tempo, porque as multas são muito gravosas, então sempre fez com que todo mundo se preocupasse com o compliance tributário. Mas não é só tributário, né? A valoração aduaneira não tem nenhum fim exclusivamente tributário, a gente usa isso de base de cálculo direta ou, né, imediata ou imediata para os tributos incidentes na importação, tanto federais como ICMS, acabam se baseando na valoração aduaneira, ainda que incluam outras coisas, mas o valor aduaneiro não foi pensado, né, com este fim. Ele foi pensado com o fim de liberação de comércio, né, de estabelecer qual é o valor máximo das barreiras tarifárias, né? Então, se eu quero que os países reduzam, né, as suas barreiras, e aí vamos imaginar o mundo pós-guerra, né, os países sentados ali nas primeiras rodadas do GATT, negociando, né, o arcabouço jurídico para aquilo que veio a se tornar a OMC, né? Então, fazer aqueles acordos, costurar aquilo tudo, e tudo isso amparado numa ideia de liberação de comércio, né? De que todos pudessem reduzir as suas barreiras tarifárias para estimular o comércio e gerar
o que depois nós passamos a chamar de globalização. Então, é nesse contexto que o valor aduaneiro foi criado, né, para dizer qual é o máximo, qual é o valor máximo sobre a qual a gente pode impor barreiras tarifárias. Então, a gente tem lá limite de alíquota, mas também fazia sentido ter um limite de base de cálculo. Então, a partir desse momento, né, que eu estabeleço qual é essa base de cálculo, e que no caso do valor aduaneiro é o preço efetivamente pago a pagar, ali com alguns ajustes, eu passo a ter uma preocupação propriamente com as transações com partes relacionadas, não é? Porque quando eu estou entre terceiros, né, essa ideia de que aquilo é um preço de livre negociação, ela é muito mais fluida, né? Então, o preço que você negociou, que você vai pagar pelo produto, é algo um pouco mais tranquilo. Agora, quando eu estou falando com partes relacionadas, já começa a ter um temor, né, do que seria isso. Será que essas empresas que são relacionadas não vão, né, o vínculo delas não vai influenciar justamente essa negociação de preço? Né? Então, começa a vir uma preocupação adicional que nós não teríamos no mundo anterior, que o fisco não, a aduana poderia arbitrar o valor. Então, quando a aduana arbitrava, quando era um mundo, né, pré-valoração aduaneira, ninguém precisava se preocupar com isso. A partir do momento que a gente passa a ter o preço efetivamente negociado como valor aduaneiro, a gente tem que olhar para isso, né? E essas negociações que podem, talvez, ser influenciadas, porque a gente está falando ali de duas empresas do mesmo grupo, né? Então, no extremo, a gente está falando de um único dono com dois bolsos, né? E ele vai tirar a mercadoria de um bolso, passar para o outro, tirar o dinheiro de um bolso, passar para o outro. Então, será que pode haver um vínculo, um preço afetado? Pode. Então, como que a gente se cerca disso? Então, a valoração aduaneira entre partes que são relacionadas tem ali, né, uma discussão à parte, uma discussão adicional, né, uma discussão que é importante e que agora ganha, então, esse novo contorno ainda mais firme, né, como o Patrick mesmo disse, já estava aí há muito tempo, mas ainda mais firme, que é da legislação de preço de transferências. E a primeira coisa que eu quero, então, ouvir da Bruna é o que não é preço de transferência. Tenho certeza que tem muita gente aqui nos acompanhando que talvez não conheça, jamais tenha ouvido falar nisso. Então, a ideia que eu quero da Bruna primeiro é ouvir o que é isso, o que é a legislação de preço de transferência e como que essas coisas podem, então, se conectar, pelo menos nesse primeiro momento mais conceitual. Acho que até para explicar de uma forma mais, né, introdutória, Navarro, trazer aí alguns princípios básicos, né, e algumas diferenças, lembrando que existem vários detalhamentos quanto às regras de preço de transferência efetivamente, né, mas a princípio as regras de preço de transferência são o que nós chamamos de normas antielisivas, né, para fins tributários. Então, elas são aplicadas normalmente para evitar, né, uma transferência de lucros que possa erodir a base tributária dos países quando a gente tem uma operação entre partes relacionadas. Porque se eu opero com uma parte vinculada dentro do mesmo grupo econômico, eu poderia praticar um preço que eu imaginasse de modo a alocar mais lucro num país que tem uma tributação menor, né, deixar, por exemplo, um prejuízo nesse país que tem uma tributação maior, e assim eu poderia estruturar minha operação entre jurisdições, né, diferentes ao redor do globo, alocando lucro conforme eu desejasse para fins de planejamento tributário. De modo a não ter, né, esse planejamento considerado abusivo, desde ali de 1963, a gente já tem a discussão, né, na OCDE, depois a primeira guideline vem em 1995, depois a gente segue, né, para as guidelines sendo atualizadas ali para fins de aplicação de preços de transferências. A gente tem hoje, né, essa grande matriz que são as guidelines da OCDE, que praticamente a maior parte dos países do globo adotam, e aí atualizadas até 2022. Então, essas regras, elas estabelecem que numa operação com parte relacionada, eu deveria realizar a mesma precificação que eu teria se eu fosse como se eu fosse realizar essa operação com partes não relacionadas. A gente fala que utiliza-se o princípio do arm's length, que é a distância de um braço, né? Toda vez que a gente fala de preço de transferência, vem sempre a questão do princípio do arm's length, que de fato é isso, né? Eu comparo a minha operação
com partes não relacionadas, de modo que eu identifique aí uma precificação que fosse similar ao que eu realizaria com uma operação com terceiros, né? Então, basicamente, a regra é para isso, para que eu identifique a minha operação, precifique como eu precificaria uma operação com terceiros, e eu faço esta análise, no caso, né, seguindo as guidelines da OCDE e adotando esse princípio da distância de um braço, o princípio do arm's length, eu faria isso analisando os riscos, funções, ativos de uma empresa, da minha empresa versus uma empresa não relacionada a um terceiro, e equipararia essas atividades, então eu precificaria a operação de forma equivalente por meio do que a gente chama de uma análise econômica, que é o estudo de preço de transferência. Mas isso não é o que o Brasil adota hoje, então acho que isso é importante de mencionar. Nós estamos caminhando para uma análise para mudar para essa sistemática que o resto do mundo adota, e que tem uma finalidade, quando eu falo anti-elisiva, é de fato evitar esta distorção na alocação de lucro entre os países, já que eu estou numa operação que eu controlo. Mas também tem uma finalidade de evitar também a dupla tributação, que a gente fala, né? Então, eu não quero erudir a base tributária, quanto eu não quero prejudicar o contribuinte tendo uma tributação em 2 países sobre a mesma renda. No caso do Brasil, a gente tem uma norma que se fundamenta principalmente em evitar a erosão da base tributária, né? Não se atenta tanto à questão da dupla tributação que a gente fala. E no caso do Brasil, não são analisados os riscos, funções e ativos, e não há aplicabilidade efetiva desse princípio do arm's length que eu mencionei. O que acontece hoje no Brasil, a gente tem uma norma mais simples e mais prática, que na verdade precifica, né, utiliza-se de alguns métodos que a gente tem nas guidelines da OCDE e determina uma margem fixa para estes métodos. Então, o contribuinte ele pode escolher livremente, puxa, eu posso aplicar um custo mais margem de 15%, ou eu posso aplicar, né, uma outra sistemática, por exemplo, preço de venda para exportação, e eu tenho margens já pré-determinadas. Então, o Brasil não se atenta tanto a todas essas particularidades da operação entre as partes relacionadas e o que cada um exerce de funções e atividades. Isso é importante para o que a gente vai falar aqui de valor aduaneiro. Então, no Brasil, hoje, essa regra ela tem a finalidade, de fato, de não ter esta alocação de lucro de forma evasiva e garantir um mínimo de tributação para o país, né, efetivamente, mas a gente acaba não cumprindo com todos os requisitos e com todo o direcionamento da OCDE. Isso traz divergências entre o que a gente pratica hoje versus o restante do mundo. Acho que, para eu resumir, acho que, já falando demais, preço de transferência hoje seria isso. Então, aqui pensando, né, que se o Brasil adota um modelo meio que particular, né, e eu tenho um exportador de um país que adota o modelo da OCDE, eu posso ter uma situação em que ele cumpre uma regra lá e não cumpre aqui, e que ele cumpriria aqui se aqui fosse o modelo OCDE, né? Ou seja, ao estabelecer uma margem fixa, né, que eu não sei exatamente quanto mas que seja, sei lá, 20%, enfim, está dizendo, essa indústria, esse tipo de setor, ou esse tipo de produto, quer que seja, tem que ser 20%. Esse 20% de um lado, ele pode ser alto ou baixo, né? Então, pode ser que eu esteja cumprindo lá fora e descumprindo aqui, ou até o contrário, né? Pode ser que eu cumpra aqui pelo método fixo e lá onde se faz uma análise econômica propriamente, né, da substância daqueles 2 negócios, daquilo que cada um gera e tem de despesas e tudo mais, eu não cumpra, né? Então, isso pode acontecer? É uma possibilidade real ou eu tô falando bobagem, Bruna? Sim, o que a gente tem hoje, inclusive com o estudo iniciado em 2017, né, quando o Brasil, né, intentou ali, já demonstrou, né, interesse de fazer parte da OCDE, e aí com estudos iniciados em 2018, concluindo agora aí em 2022 com o anúncio da Receita Federal, a gente de fato tentar uma convergência para as guidelines, né, para as diretrizes da OCDE, justamente para evitar circunstâncias como essa, né, Navarro? Então, de fato, evitar que a gente possa ter uma tributação no Brasil por conta de uma regra fixa e pré-determinada que me faça ter uma tributação dobrada, porque muitas vezes eu vou ter ajuste num outro país, porque adota uma regra diferente, vai seguir, né, o princípio do arm's length, vai seguir as guidelines da OCDE, que vai ser a grande maior parte dos países, ou até as empresas se beneficiarem ainda, porque como a margem é fixa, vamos supor que eu venda petróleo, ou que eu venda, por exemplo, frutas.
para estes dois... Petróleo é uma boa, né? Para falar de margem na pandemia, petróleo é um exemplo incrível. As petroleiras arrebentaram, né, de ganhar Pois dinheiro. e veja que independentemente da situação econômica, né, daquele momento, independentemente das decisões que são tomadas no país, independentemente das funções que as empresas no país exerçam, das atividades, das próprias características do produto, se eu comparo o petróleo e, por exemplo, uma empresa que exporta abacaxi, que seja, a gente vai ter a mesma margem pré-determinada. Então, ambas as empresas vão poder aplicar, na hora que elas vendem para uma empresa relacionada no exterior, ou um paraíso fiscal, tenho que incluir que o Brasil também inclui paraísos fiscais dentro da regra de preço de transferência, nós vamos aplicar lá custo mais 15% como regra de alocação de lucro. Esse é o mínimo que a gente tem que precificar e tributar no Brasil, vamos dizer assim, como faturamento. E ainda tem uma margem de divergência de 5%, se a gente for chegar no líquido mesmo, custo mais 10 já seria suficiente. Veja que eu estou falando de produtos completamente distintos, com empresas que podem ter operações completamente distintas, e isso pode me levar não só à questão da dupla tributação, que eu falei, que pode ser que pro abacaxi a margem seja menor do que custo mais 10%, e eu resulte que eu tributei no Brasil custo mais 10 ou custo mais 15, se eu não aplicar a margem de divergência, e lá fora eles também sempre vão buscar ter alguma margem, então eu vou tributar duas vezes. E o Brasil hoje não tem nos tratados em que ele assina a possibilidade de fazer o ajuste internacional dessa diferença, que a maior parte dos países tem, que a gente fala que é o parágrafo 2º do artigo 9º dos tratados. Pelo outro lado, nessa mesma análise que eu estou falando para vocês, pode ser que para uma empresa, por exemplo, petrolífera, vamos supor que ela tenha uma margem que na hora que a gente faz lá, né, custo mais 15, tira todas as despesas, custos, etc., e apura o lucro dessa empresa, vamos dizer que a margem dela fica muito superior do que, na verdade, os 15% que ela teria aqui de alocação de lucro. Ela poderia deixar muito mais lucro no Brasil se eu analisasse todo o composto daquela operação que ela realiza. Então, eu consigo alocar muito mais lucro para o exterior e consigo ter uma vantagem fiscal. Vamos supor que eu negocie, como é a grande maior parte dos países também, com um país que tem uma tributação muito menor que o Brasil. Então, o Brasil tem uma tributação de 34%, a maior parte dos países europeus está com uma tributação entre 22% e 25%. Então, isso já me ajuda. Fora isso, eu posso negociar incentivos fiscais, etc. Então, o que você falou é a realidade hoje, é um ponto a se explorar. O que a gente hoje tem é uma moeda de duas faces, né? Eu tenho simplicidade e praticidade, que evitam contencioso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse problema de dupla tributação e dupla não tributação, que é o que se visa coibir com a potencial mudança para as regras, vamos dizer, para o padrão da OCDE. Você me fez lembrar, desculpa, Patrícia, só uma coisa que ela falou da simplicidade, né? Esse é um ponto que eu trabalhei numa empresa Big Four, lá na área aduaneira, e quando você está numa Big Four, você vê claramente, no Brasil, era um time super pequeno de preço de transferência, e normalmente você tem um time muito grande para outras coisas, né? Tipo tributos indiretos, né? E quando você vai para outros países, em geral, é o contrário, né? Um time muito pequeno de IVA, que é uma coisa mais simples, e um time de transfer pricing gigantesco, né? Um monte de gente, economistas, né? Muitas vezes não advogados, economistas, contadores, porque acho que tem uma complexidade grande, né, nesse modelo de tentar encontrar aquilo que seria o justo, né, na alocação das margens. Então, acho que a gente fez uma escolha pela simplicidade, né? Talvez esteja aí a justificativa. Não sei se porque o nosso sistema tributário é complexo demais, aí falaram, bom, deixa pelo menos aqui eu criar alguma coisa simples, mas quando a gente está sozinho nesse mundo da simplicidade, em operações, né, transnacionais, a gente gera distorções, né? Quando a gente... Desculpa, Petro, eu só ia comentar que quando a gente vê ali a introdução, né, as regras de preço de transferência no Brasil foram incluídas somente a partir de 1996, né? Quando a gente passou a ter tributação ali também em bases universais ali desde 95, né? Então, a gente adotou aquilo que à época para o país era o mais vantajoso. Eu aloco uma tributação mínima, né, que eu possa ter uma margem tributária sempre, mas ao mesmo tempo eu garanto uma forma simples e prática, que a gente fala da praticabilidade, né, que muitas vezes se discute, né, quanto que essa praticabilidade de fato está vendo capacidade contributiva, a gente entra naquelas análises mais profundas, mas de fato até porque, será que a gente teria corpo para poder avaliar? Quando a gente fala nesses outros países, Navarro, que você trouxe, a gente tem economistas, a gente tem grupos gigantes, mesmo do lado do fisco e das empresas, para poder analisar essas operações. Porque imagina, eu tenho que pegar o grupo econômico inteiro, comparar com o terceiro, fazer um monte de análise financeira. Então, eu acho que a gente também não tinha preparo ainda como país
para poder abarcar um tipo de complexidade dessa que talvez hoje não seja mais a realidade, né? Bruna, a gente fala muito dessa questão tributária, tributação, esse exemplo do petróleo, né? Mas eu queria até esclarecer, que é uma dúvida bem recorrente, né? Quando a gente fala de transfer price, ele é desenvolvido mais para que a gente possa identificar uma operação intercompany, porque aí eu posso ter essa questão de evasão de divisa, entre outros aspectos aí, crimes tributários, vamos dizer assim, que vai se caracterizar mais quando é uma operação intercompany. Ou ele também, de alguma forma, ele está conectado quando você trata com um fornecedor direto. A gente trazendo o exemplo do petróleo, provavelmente eu vendo um petróleo não para um parceiro, né, ou uma coligada, né? E aí a gente tem a questão das margens e tal. Como é que o transfer price, qual de fato a real atuação dele para que ele surta efeito e a gente tenha um planejamento tributário e o país se proteja? Ele está focado mais quando é uma operação intercompany ou com fornecedor direto, ou nós temos o mesmo peso para os dois? Na nossa legislação atual, Petro, hoje nós só aplicamos as regras de preço de transferência para operações com partes vinculadas ou com países com tributação, né, favorecida ou regime fiscal privilegiado, que a gente fala que antigamente eram os famosos paraísos fiscais, né? Mas a gente tem também regimes tributários especiais dentro dos países, por isso também a aplicabilidade. Quando nós estamos falando de uma operação simplesmente com um terceiro, um fornecedor que não tem qualquer relação de grupo de controle ou qualquer vínculo, e aí a gente tem ali a definição na própria lei, né? Se a gente for olhar a lei de preço de transferência, 9.430, a gente poderia dizer que basicamente vão ser pessoas vinculadas àquelas que estão lá relacionadas lá no artigo 23. Fora isso, nós não aplicaríamos regras de preço de transferência, e é sempre quando nós falamos de uma operação internacional, né? Então, internacional, quando envolve 2 ou mais países. Se nós estivermos tão somente falando de operações dentro, né, do país, dentro do Brasil, nós não teríamos regras de preço de transferência. Muito bom. E eu acho que até, dita essa sua fala aí, eu queria conectar com o Carlos, porque a gente está falando de preço de transferência e a gente vai para a valoração aduaneira, né? Então, você faz toda uma base de cálculo, você define lá se a empresa é coligada ou não, tem vínculo ou não tem, lógico, como você já falou, tem vínculo, né? E aí, no momento que você faz a montagem do cálculo, você faz lá a apuração, em alguns casos, as empresas não conectam com o comércio exterior. E aí, na hora que a Receita vai fazer uma avaliação, ela pega o teu preço de transferência que você declarou, e aí ela vai fazer uma análise de risco versus a operação que você importou. Então, se a empresa tem vínculo ou não tem vínculo, e a questão do método de valoração, né? E aí, se tem divergência, lógico, abre um precedente, aí um processo, né, de uma auto de infração, de uma fiscalização. E aí eu queria conectar com o Carlos agora, Carlos, se é de fato com a empresa coligada. Você falou da questão da valoração para a gente medir isso aí, proteger isso, identificar e a receita. E eu queria que você falasse um pouco dos métodos que nós temos que vão justamente de acordo com o que a Bruna tem comentado aí da estrutura de preço, né? Para a gente começar a conectar os dois temas, né? E entender onde impacta o outro. E eu acho que o objetivo também maior é começar a trazer sinergia entre o comércio exterior e a parte de tax, né? Para que os dois percebam que um pode influenciar positivamente ou negativamente a outra área. Então, eu queria entender quais métodos são esses que vão dar esse suporte aí para a questão do preço de transferência. Eu acho que quem imagino, né? Eu nunca trabalhei com preço de transferência nem no Brasil, muito menos fora do Brasil, né? Mas eu imagino que quando a gente olha para essa ideia, né, de arm's length, do preço livre, né, um preço de negociação livre e tal, a gente está muito mais próximo da valoração aduaneira, né? Então, aqueles que conhecem de valoração aduaneira e conhecem os métodos, e a gente vai ver o método da mercadoria idêntica, o método da mercadoria similar, entender o que é isso, né? O método dedutivo. Então, assim, na hora que você vai olhar para os métodos de valoração, o objetivo final é esse, né? Tentar encontrar um preço que seja um preço de mercado, entre aspas, né? É sempre difícil tentar traduzir essas coisas. Existe até uma tradução, depois eu pego aqui uma tradução bonita do arm's length no espanhol, que agora não me ocorre, mas é uma ideia de tentar buscar esse valor de mercado. Então, os métodos da valoração são construídos para isso. Do outro lado, os métodos de preço de transferência,
embora no mundo tenham essa ideia também, né? E aí acho que tem uma aproximação de valoração, me parece, bem forte com preço de transferência fora. Aqui no Brasil, né, pelo que eu estou entendendo da Bruna, nem tanto, né? Ou pelo menos para esses métodos fixos, talvez a gente tenha uma desconexão entre essas duas coisas. Mas acho que também podemos ter aqui no Brasil, Bruna, talvez métodos que se aproximem mais, ou seja, buscar uma operação com o mesmo produto, com uma parte independente. Existe também ou não? A gente pode dizer que isso está completamente distante uma coisa da outra? Nós temos, assim, se a gente hoje a gente analisa comparativamente, né, a legislação brasileira e as guidelines, né, as diretrizes da OCDE, o que a gente teria hoje é que o Brasil ele aplica o que a gente chama de os métodos tradicionais transacionais. Então, o Brasil ele tem um método em que ele avalia, né, o custo de produção mais o lucro, né? Ele avalia que equipara se é um método que a gente tem na OCDE tradicional, ele analisa preço de revenda, né, de um determinado produto menos uma margem de lucro, ou ele analisa ali o preço independente comparado, né? Então, preços que se praticam com terceiros e que eu compararia com a minha operação com parte relacionada. E aí, no caso, isso a gente tanto para importação quanto para exportação, e a gente tem nomes específicos para esses métodos aqui na nossa legislação que se comparam a esses métodos da OCDE. Nós não temos outros métodos que na OCDE analisam, de fato, a alocação de lucro na cadeia de valor, que seriam os métodos de lucro, né, que a gente fala, que são métodos que analisam a repartição de lucro entre as empresas, que são específicos, o Profit Split, que a gente chama, ou o TNMM, que são dois métodos que a gente não tem. Hoje a Receita traz aí com um potencial nome, né, quando a gente olha as potenciais mudanças e convergência, mas seriam métodos de alocação de lucro na cadeia de valor, sem ser tão somente analisando aí esses métodos tradicionais que eu mencionei. Mas respondendo a tua pergunta especificamente, Navarro, a gente tem métodos que, de fato, vão comparar efetivamente com o que a mesma empresa pratica, por exemplo, com um terceiro, que seria esse preço independente comparado. Ele seria, sim, mais aderente ou muito mais próximo de uma operação idêntica com um terceiro, né? De fato, a gente tem aí uma comparabilidade, tem alguns ajustes que são realizados para se fazer essa comparabilidade, mas mesmo no Brasil a gente tem a possibilidade hoje de adoção deste método especificamente. Então, não tem ali uma margem presumida, eu vou aplicar, né, o que eu praticaria diretamente na observância aí de uma operação com um terceiro. Então, eu poderia dizer que esse é o método mais próximo daquilo que a gente veria numa operação com um terceiro, sem ter uma margem pré-determinada, algo mais similar ao que a gente tem na OCDE e o princípio que eu mencionei para vocês, como você disse, em espanhol é o princípio da plena competência, né? Mas, de fato, eu acho que a gente tem algumas ponderações, talvez a gente entre nisso à frente. Existe um debate há muito tempo sobre a questão de poder usar as mesmas regras de preço de transferência, né, determinações para fins de preço de transferência e para fins de valor aduaneiro. Mas, como eu mencionei no começo aqui, né, quando a gente estava conversando, a finalidade das regras é distinta. Então, isso gera um grande debate, inclusive internacional. E aí eu tenho algumas ponderações, eu acho que a gente pode voltar, não sei se eu já faço agora, que me levam a crer que nós teríamos algumas distorções ao utilizar o preço de transferência para fins de valoração aduaneira. E mesmo que o Brasil passe, de fato, a ter uma convergência para as diretrizes da OCDE. Legal. Então, enfim, talvez alguns métodos possam ter certas aproximações, né? E talvez o mais distante seja a margem, né, ser dada mesmo de um percentual qualquer, independentemente de qual é a empresa, qual é o produto. Então, talvez aí esteja a maior diferença. Não usar um método com margem, que vai partir ou de custo de revenda, ou de custo de produção, quer que seja. Então, acho que ali há certas aproximações, o preço em transações com partes independentes também há certas aproximações. Talvez o mais distante seja essa imposição, né, de uma margem que talvez ignore o mercado em si, né, circunstâncias de mercado. Então, interessante. Acho que esse diálogo, eu acho que não dá para dizer, então,
né, quando a gente for fazer, e acho que vamos passar para isso agora, quando a gente for olhar os impactos que eventualmente a regra brasileira de preço de transferência ou o cumprimento ou descumprimento da regra brasileira pode ter na valoração, acho que não dá para a gente, então, ser categórico e dizer sempre será assim, né? Talvez dependa. Se eu estou usando um preço dependente comparado, pode ser que o impacto seja diferente do se eu estiver usando outro método. Então, talvez faça sentido, né, olhar muito caso a caso. Mas eu queria, então, passar, Bruna, se a gente puder, para os dispositivos, como são poucos, né, são só 3 dispositivos, não sei se é né, se a receita de propósito colocou isso de maneira suave, vamos colocar pouca coisa aqui para ver qual o tamanho da repercussão, né, mas acho que valeria a pena a gente passar um pouco por esses dispositivos para tentar entender o que a Receita Federal está pensando, né, o que ela está pretendendo com esses dispositivos, e ouvir, então, de você, que é grande especialista no assunto de preço de transferência. Então, a primeira vez que isso aparece, lembrando que a IN é desse ano, né, de junho desse ano, IN 2090 de 2022. Então, a primeira vez, né, na ordem dos artigos em que isso vai aparecer, né, que a menção a preço de transferência vai aparecer, é no parágrafo 6º do artigo 4º. Então, o artigo 4º é o que vai falar de valor de transação, que é o preço efetivamente pago ou a pagar, enfim, método 1 de valoração. E aí, o parágrafo 6º vai dizer que a caracterização de que a vinculação influenciou o preço, ou seja, o fato das empresas serem vinculadas, que isso influenciou o preço para, eventualmente, desconsiderar o método 1, basear-se-á, entre outros elementos, nas informações contidas nos demonstrativos de cálculo do custo dos bens importados, de acordo com a legislação nacional de preço de transferência. Então, acho que aqui tem uma informação importante, né? A gente está olhando para a legislação nacional. Então, não adianta eu trazer, né, talvez, o estudo de preço de transferência da empresa lá fora, que foi feito, né, por economistas, talvez isso não faça nenhum sentido, porque a IN fala expressamente em legislação nacional. E aí, não sei exatamente o entendimento da Bruna em relação a isso, mas tá me parecendo que a Receita vai querer pegar o cálculo daquilo que se usou como custo lá na legislação de preço de transferência. Eu não sei, eventualmente, se tem pegadinhas nesse cálculo, aquelas discussões, aqui para o cálculo do custo está considerando isso, não deveria, enfim, coisas desse tipo. Mas parece que ela está querendo pegar esse cálculo para dizer, esse custo que você calculou está me mostrando que nessa situação a vinculação entre essas duas empresas afetou o preço. Como que você enxerga, Bruno, esse dispositivo? O que você acha que a Receita, que conhece o preço de transferência, né, está olhando para isso? O que ela vai pegar ali e como que ela vai poder usar esse dado para tratar da vinculação? Eu acho, sinceramente, que esse dispositivo ele é bem... vamos dizer como assim, tricky, né? Eu esqueci a palavra aqui em português, mas ele é bem... Uma conversa de amigos pode ser sacana também. Eu acho que precisa tomar um cuidado, porque a gente tem como eu disse, a gente tem um debate grande aí entre, principalmente se a gente for pegar aí a OCDE, Organização Mundial das Aduanas, a gente tem aí já um debate de longo tempo, de fato conversando sobre essa potencial unificação da utilização das regras. Então, potencialmente passar a utilizar algo mais coerente, mais uniforme entre a valoração aduaneira e os preços de transferência. Mas o que eu vejo e aí antes da gente entrar num outro artigo aí da IN, mas nesse artigo especificamente, o que me preocupa é que me parece dar a entender que a Receita utilizará potencialmente a existência de ajuste de preços de transferência, ou qual é o valor que eu pratiquei na operação por conta de preços de transferência, e então este indício desse potencial ajuste para fins de apuração do lucro real, poder dizer que eu tive uma subvaloração aduaneira. E aí eu acho que a gente tem um perigo, agora lembrei a palavra que eu queria dizer, eu acho que é perigosa essa disposição, porque a gente pode cair realmente num potencial questionamento, lá, depois até 5 anos aí a gente poder ter um questionamento e falar, puxa, a empresa praticou um preço, ela usou lá o valor da transação, talvez ali, se ela usou o valor da transação, né, ela utilizou ali o que a gente tem lá no artigo 1º do acordo do GATT, né, falou, puxa,
olha, eu consigo comparar aqui, né, com operações que eu realizo com outras partes, essa vinculação realmente não influenciou, né, o preço, né, então eu teria aí como comparar com operações com empresas não vinculadas, etc., e conseguiu comprovar, ou pelo menos fez aí todo o seu racional para aplicar o valor da transação. E aí a Receita vai lá e olha, depois de um tempo, que esta empresa teve um ajuste para fins de preço de transferência na apuração do lucro real, e ela fala, não, olha, na verdade, eu tenho aqui indícios claros que, como você teve ajuste, aquele valor da transação não é o valor da transação, você não poderia ter utilizado ele, potencialmente eu gostaria que você tivesse utilizado o sexto método, que é o que a gente vai discutir agora, de talvez ter falado, puxa, se você tem ajuste para preço de transferência, você teve sim uma influência na precificação por conta da sua relação, né, por conta da sua parte relacionada. Eu acho perigoso porque, primeiro, não é porque eu tive um ajuste preço de transferência que eu tive um valor para fins aduaneiros e para fins de tributação indireta que deveria ser ajustado, porque não necessariamente o preço de transferência ele vai analisar tão somente aquela precificação daquele produto, né? No caso do Brasil, a gente vai ter muito mais uma vinculação aí à margem sobre o produto, uma margem fixa que também não se equipara ao mercado, então é difícil, porque eu estou presumindo algo, e não é de fato a margem que eu teria numa operação com terceiro efetivamente, então fica um pouco arbitrário. E quando a gente olha para, mesmo que a gente mude para o CDE, eu começo a analisar a cadeia de valor, eu começo a analisar características economicamente relevantes da operação como um todo, para fins dessa questão de dizer se eu estou ou não estressando demais a alocação de lucros. Veja, o motivo é completamente diferente. E aí eu vou lá porque eu tenho um ajuste por conta destas finalidades, para fins de imposto de renda, para fins de norma antilesiva, e falar, não, a sua valoração aduaneira está indevida e você tem que tributar mais para fins de tributação indireta. Então, eu acho que a gente cria uma armadilha difícil aqui de se livrar. Num primeiro momento, eu acho que são matérias distintas, apesar de que nós temos aí um movimento com uma potencial convergência. Então, o que eu alertaria é que eu acho que é uma grande armadilha esse artigo, porque não só a gente vai ter outras disposições tentando levar para a utilização de preço de transferência ali para apuração de sexto método, né? Mas aqui a gente me parece dizer a Receita que eu analisarei os seus ajustes e potenciais desvios no seu cálculo de preço de transferência como um indicador de que o valor da transação não era aquele. E a gente tem casos assim julgados em outros países, o que é preocupante. Então, acho que só para colocar esse ponto que isso está vindo via instrução normativa. Então, a gente também tem uma discussão, eu acho. Pois é, agora você me deixou assustado, porque eu não tinha pensado que poderia ser tão grave assim, né? Ou seja, desconsiderar o valor de transação, passar necessariamente para o método substitutivo, porque você não cumpriu uma regra de margem fixa, né? Ou seja, que não analisou do ponto de vista econômico se de fato a margem era aquela. É assustador, hein, Patrick? De fato é assustador, e trazendo isso para a operação. Primeiro, eu acho por que a Receita fez isso, ou ela tem feito uma movimentação. Eu entendo que a Receita agora ela está começando a entrar nas empresas e entender o processo. E aí, como a Bruna falou, veja que eu posso, talvez não tenha conexão, aliás, alguma conexão tem, mas é perigoso fazer, vamos dizer assim, a mesma coisa como a Bruna falou. Eu acho que a gente precisa explorar mais essas ponderações da Bruna para compreender e até a gente evoluir dentro da legislação. Mas o que é que eu vejo que a Receita tem feito se movimentando? Ela está entendendo mais de processo. E ela entendendo mais de processo, ela começa a entender onde ela pode impactar e ver onde de alguma forma pode fazer uma comparação, uma validação, ou ter algo, algum subsídio para que ela possa ali fazer alguma coisa no transfer price, se está errado ou não, e aplicar aqui um auto de infração. Trazendo isso para a parte operacional, onde é que eu vejo isso? Porque aqui nós temos aí 3 áreas trabalhando de forma independente e sem, em alguns casos, se conversar. Nós temos aí o pessoal que faz todo o processo de transfer price, define que isso está na camada de negócio, né? Controladoria, tax, às vezes jurídico, com tax, né? Então está ali. E aí ele define a estrutura de negócio e aplica. Nós temos o pessoal de compra que faz a negociação. E ali qual é a preocupação dele? A preocupação dele é
ter o menor custo possível no menor lead time para reduzir custos. E tem o pessoal de logística que faz a importação, que já recebe a coisa pronta. Em alguns casos, quem faz a valoração aduaneira é o despachante. Ele taca método 1, porque é o método padrão, as pessoas ainda não têm a consciência da questão da valoração aduaneira, por isso que nós temos um risco muito grande aí, esses temas, de alguma forma, têm alguma conexão, certo? Influencia, pode fazer sentido, independente de cada caso, de fato, ali, ter vamos dizer, de fato estar conectado, e por isso que a gente precisa dessas 3 áreas se conversando. Então, eu acho que mais do que isso, as empresas precisam conversar, interagir, colocar todos esses riscos na mesa, porque até a gente compreender e ter um nível de maturidade dessa legislação, a gente pode ter algum passivo. Isso traz prejuízos enormes, né? Mas um ponto aí que também me preocupa é a própria Receita, ela arbitrar o valor ou o percentual. Que então, é o artigo seguinte, né, Bruno? Que é o método 6, é isso aí. Baseado em que parâmetro ela vai arbitrar. Eu gostaria só de fazer um paralelo que eu acho que a gente precisa refletir. Uma vez eu fui numa reunião lá na Organização Mundial das Aduanas para discutir o marco SAFE e eu escutei de uma pessoa da OMA, na oportunidade, hoje ela está na iniciativa privada, mas ela estava na OMA. E ela disse que a função da aduana não seria definir como é que é o fluxo logístico, porque essa dinâmica quem define é a iniciativa privada. Então, como é que ela vai conduzir e se adaptar? Então, trazendo isso para a questão tributária, eu acho que a função da aduana não é, de fato, arbitrar ou definir, porque ela não tem propriedade para isso, né? Então, eu acho que, de fato, é muito, muito arriscado, muito perigoso e pode inviabilizar muitos negócios, né? Então, assim, são questões que a gente precisa, de fato, evoluir. Primeiro, como é que nós separamos isso, viu, Bruna, entre a questão valoração aduaneira e transfer price? Você tá, no seu entendimento, são coisas, lógico, que tem alguma conexão, mas são diferentes, né? Não dá para ser a mesma coisa, mas, ao mesmo tempo, nós temos um risco, porque isso não está bem definido, e como é que nós integramos e conectamos essas áreas para que as empresas se protejam e não gerem nenhum passivo, porque às vezes esse passivo pode ser irreversível, né? E inviabiliza o negócio, até a manutenção da empresa, né? Perfeito. A princípio, assim, né, até acho que a gente pegaria aí, pelo menos grande parte da doutrina nacional e também internacional, que analisa a parte de preço de transferência versus essa discussão, né, de valoração aduaneira, existe uma clareza realmente que nós estamos tratando de 2 assuntos distintos. Como eu disse, para fins de valoração aduaneira, importa o valor do produto, importa, né, qual que é esta precificação, qual é esse valor da transação, para se apurar os tributos indiretos, se apurar também os tributos aí sobre, enfim, importação e exportação, e aí com outras finalidades também extras fiscais. Mas existe um propósito, que é apurar o valor para a incidência desses tributos e para, né, enfim, o desembaraço da mercadoria, etc. Preços de transferência não possuem esse propósito. As regras de preço de transferência, elas foram criadas para evitar planejamentos abusivos, para levar a alocação de lucro proporcional entre os países e para evitar esse abuso e também para evitar que potencialmente o contribuinte sofra aí sendo tributado 2 vezes sobre o mesmo valor. Veja, a finalidade é completamente diferente. Como eu mencionei, não necessariamente o método que eu aplico vai revelar que aquele deveria ter sido efetivamente o valor da transação. No caso do Brasil, não é. Porque, como eu disse, na maior parte dos métodos aplicados hoje, nós vamos ter aí margens presumidas, a não ser que eu aplique o PIC, que a gente fala, que é o preço independente comparado, que eu teria uma similaridade de fato com o que eu pratico com um terceiro. Mas veja que a finalidade aqui é completamente distinta. É eu olhar se eu tenho algum abuso, olhar se eu tenho algum desvio de lucro e analisar se eu, de fato, então, deveria ter alguma medida para poder ter um ajuste dessa tributação. Quando eu olho para a parte de valoração aduaneira e eu passo a considerar que esta medida que eu aplico para evitar um abuso, ela por si se torna o valor do produto,
A gente está querendo utilizar dois conceitos completamente distintos para chegar no mesmo resultado, ainda que ambos acabem afetando o valor da mercadoria de certa forma, só que a finalidade, né? A gente hoje tem uma base de cálculo para tributos diretos, uma base de cálculo para tributos indiretos. Então, seria como se a gente quisesse converter tudo na mesma função, na mesma análise. Então, eu acho que a gente tem um problema aí. A outra questão, de fato, que eu acho que a gente tem que pensar, como eu disse, não necessariamente eu somente estou analisando aquela operação. Né? Eu posso estar analisando um macro contexto que envolve muito mais de um país. Né? Eu vou analisar a função, as atividades do grupo todo, se eu passo para o método da OCDE. Então, eu acabo tendo valores alocados àquele produto para eu poder ter a correta transferência de lucros entre as empresas, e não porque aquele produto, de fato, vale aquele valor. Né? Então, veja, a gente parte para esse enfoque que é diferente e que traz esse risco. Mas acho que entrando na questão do método aí, do sexto método, né? Eu acho que a dificuldade que, e trazendo talvez um pouco de medo, por mais que não pareça fazer sentido, né? Porque são duas coisas separadas, a gente tem um movimento grande realmente da OMA, OCDE, analisando uma potencial convergência. Nós temos, assim, pessoas favoráveis. E quando a gente vê essa instrução normativa da Receita, parece que esse é o indício para onde a Receita quer ir. Isso que é um pouco alarmante. Por quê? Eu não sei se vocês acompanharam uma decisão que a gente teve publicada no CARF, né, no Conselho Administrativo Fiscal, publicada nesse ano ainda, em que a fiscalização de fato autuou um contribuinte, períodos aí 2010 a 2013, justamente porque ele disse que houve uma subvaloração do produto para fins aduaneiros, então deveria ter ajuste de imposto de importação, IPI, porque quando foi realizar uma fiscalização para fins de tributos diretos, verificou-se que houve ajuste de preço de transferência. Então, aquele valor dos preços de transferências deveria, sim, ter sido o método utilizado pelo contribuinte, porque o valor da transação foi questionado, já que eles apuraram que haveria influência significativa, então, portanto, deveria-se ir para o sexto método. O que aconteceu nesse caso foi que o fisco comprovou, e a princípio, né, de acordo com a visão do Tribunal Administrativo, manteve essa posição do fisco de que o contribuinte não conseguiu comprovar que ele não aplicando o valor da transação, ele conseguia comprovar por conta de outros métodos. Então, só por isso caiu no sexto método. Só que quando caiu lá no fallback method, o que aconteceu? Automaticamente utilizaram o preço de transferência como a melhor sistemática para comprovar o valor que deveria ter sido o valor apurado entre as partes. E o que é interessante é que foi mantida essa posição. Então, eu estou trazendo para vocês uma preocupação, porque é isso que está lá na instrução normativa, é o que está lá no artigo, né? Se a gente 17, for olhar né? no 17. E eu acho que a gente tem essas duas preocupações. A primeira será que porque eu tenho um ajuste de preço de transferência, isso é indício para descaracterizar o valor da transação? Que é o artigo 4º que a gente estava falando antes. A segunda preocupação eu automaticamente vou cair vou cair no método, no sexto método, porque eu tive ajuste de preço de transferência e então poderia sim justificar que há influência significativa, então o sexto método com preço de transferência seria o adequado. E aí o mais alarmante é que nós já temos uma decisão de conselho administrativo reconhecendo que sim. Só que alguns pontos de ressalva. Eu acho que quando a gente olha ainda hoje, mesmo que a Receita traga essas disposições da instrução normativa, a gente tem uma regra, né? Vocês sabem muito mais que eu, de valoração aduaneira. Então, não é só porque eu não aplico o primeiro método que eu vou cair direto no sexto. Então, eu acho que é muito uma questão do contribuinte saber se embasar e ter documentação que comprove que ele poderia estar nos outros métodos, ou ainda que ele esteja no valor da transação, que ele consiga comprovar que não há influência significativa que deveria descaracterizá-lo. Porque somente no caso de default mesmo, né, não consigo comprovar nenhum outro método, eu iria para o sexto método. E aí, esta gravidade de considerar que o preço de transferência seria o critério mais razoável para apurar esse valor. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas assim, eu acho que a gente tem uma tendência que está ficando clara nessa instrução normativa. Nós já temos uma decisão de tribunal administrativo, e nós temos essas ponderações que eu mencionei. Então, não necessariamente vai ser sempre a regra, mas tem que tomar esse cuidado em como que eu justifico a utilização dos outros métodos e ficar muito atento com o que a gente falou aí do artigo 4º, porque senão a gente pode cair nessa questão e isso virar realmente um instrumento da Receita, né?
Então, acho que essas são as ponderações. E interessante que se a gente olha, por exemplo, a Argentina, né? A Argentina tem o caso de aplicar lá sexto método para commodities. Tinha, né? Depois tirou. O Brasil ainda aplica, que a gente fala que a gente tem um método que é cotação em bolsa para commodities, né? Para fins de preço de transferência. Na Argentina, a gente teve um caso aí recente julgado agora pela Corte Federal deles, a última instância administrativa, também adotando a regra de que, para fins de preço de transferência, quando este outro método aí era aplicável, deveria ter sido aplicado, desculpa, para fins de valoração aduaneira, deveria ter sido aplicada a regra de preço de transferência, quando eles verificavam que, de fato, houve uma diferença e, portanto, eles caracterizaram que esse abuso levou a uma subvaloração aduaneira. Então, estou só trazendo, assim, que parece que é algo que, assim, está embrionário, mas nós já estamos caminhando com essas divergências e essas ponderações. Então, o contribuinte tem que ficar muito atento. E uma outra questão é, será que a Receita pode fazer isso por meio de instrução normativa? Eu acho que eu gostaria de ponderar isso também. Porque, por exemplo, a gente está falando de um aumento de carga tributária. A gente está falando, inclusive, de uma autuação e penalidades que podem vir em decorrência disso, e até penalidades, né? Talvez o Carlos e você, Patrick, possam me dizer, por exemplo, nesse caso da Argentina, uma outra legislação, mas o que o contribuinte foi autuado foi por penalidade, multas aduaneiras, porque ele declarou um valor falso, um valor indevido para fins aduaneiros. Aqui no Brasil, será que a gente falaria não só de, talvez, ajustar os tributos indiretos, porque o valor da transação deveria ter sido outro, como também penalidades aduaneiras, porque eu declarei um valor indevido na minha DI ou em qualquer outro, né? Enfim, eu acho que são todas ponderações que a gente tem que ver, e a gente está falando de um potencial majoração de carga tributária, a gente está falando aqui de potencial aumento de penalidade, e, além de tudo, uma convergência de métodos que, a meu ver, talvez nós precisássemos, assim, preciso analisar em mais detalhes, mas não me parece fazer sentido esta conversão numa instrução normativa. E aí o nosso risco, né? Temos muitos desafios aí pela frente, né? Porque eu estou de acordo com as suas colocações, né? Acho que temos muito o que discutir, mas antes, pessoal, estamos caminhando para o final, né? Se alguém tiver alguma pergunta... Quando é bom, passa muito rápido. Nossa, quando eu fui ver aqui, já praticamente uma hora, já temos uma hora de... Sou eu que falo muito, vocês me convidaram, eu falo bastante. Não, continue falando, né? Bastante agradável, assim, com muita propriedade, o que você tem... Clareza. Você muita clareza, né? E essas discussões é importante, então, praticamente a gente já acabou o tempo, né? Então, eu sei que a Bruna tem compromisso, o Carlos eu também tenho, eu vou já para São Paulo, então a gente já vai começar a encerrar aqui o nosso podcast aqui, né, o Trade Compliance Cast. Bruna, antes de a gente iniciar, já quero fazer um convite, né, para que a gente volte e venha aprofundar esse tema, porque, de fato, a gente precisa amadurecer, né? E logo teremos repercussões, né, Patrick? Teremos solução de consulta, teremos mais casos, então a presença da Bruna... Esse convite que você faz aqui vai ser muito oportuno, porque a gente vai ter muitos desdobramentos disso. Com certeza, né? Bruna, para a gente já ir fazendo as considerações finais, né? Como é que a empresa hoje ela pode se proteger, o que ela deve se preocupar e quais ações assim, imediatas ela precisa ficar atenta para que a gente não gere nenhum passivo, né? Ou a empresa venha inviabilizar ou ter algum prejuízo, né? Um auto de infração que venha comprometer a operação da empresa. Então, eu queria que você já fizesse essas considerações. Se eu puder só complementar uma coisinha, até se a Bruna entende que empresas, por exemplo, que não tenham ajustes de preço de transferência, se elas estão tranquilas, né, ou se elas também têm que colocar a barba de molho, porque claramente aquelas que têm ajuste, eu acho que estão super preocupadas com tudo que a Bruna falou. Então, só queria complementar um pouquinho essa sua pergunta para a gente caminhar para o encerramento. Obrigada. Não, eu acho que eu vou começar até da última para começar ao reverso, né? Eu acho que esse ponto é bem importante, Navarro, porque assim, se eu não tive ajuste para fins de tributação do lucro real, para fins de tributação de lucros, né? Tributação sobre a renda,
basicamente, a precificação que eu adotei para os meus produtos acabou sendo aceita também para fins de preço de transferência. Então, o fisco não tem o que questionar, na meu ver. Né? Ele acaba não tendo porque, basicamente, para fins de preço de transferência o que você fez está adequado, para fins do valor aduaneiro também. Agora, eu estou partindo do princípio que o contribuinte, quando ele fez a exportação, ele utilizou a exportação ou importação, ele utilizou o mesmo valor para fins de preço de transferência e para fins aduaneiros. Por quê? Não está claro para mim ainda se numa situação em que a situação que nós já temos autuada e outras situações que eu vi em outros países é sempre quando a gente tem realmente algum ajuste ou algum questionamento do fisco para fins de preço de transferência. Mas não, como o valor aduaneiro é um e o preço de transferência é uma outra história, não necessariamente o meu valor aduaneiro é o valor do preço de transferência. Então, esse vem como uma questão embrionária dentro daquilo que a gente já estava falando. Pode ser que eu não tenha ajuste de preço de transferência, mas que esse valor seja superior ao valor aduaneiro. Será que ainda assim o fisco poderia questionar? E aí que eu acho que a gente hoje está com um campo muito aberto, porque a gente não tem essas delimitações em norma, nem sequer na instrução normativa. Então, assim, a princípio, eu ousaria dizer que não chamará a atenção do fisco, portanto, ele não questionará. Mas que você pode ter um valor de preço de transferência diferente do valor aduaneiro, você poderia ter. A única questão aqui porque quando você faz ali a análise para fins de preço de transferência, você vai, para fins de ter ou não ajuste, você vai analisar se o preço parâmetro desvia ou não da sua operação. E você tem várias formas de calcular. Não necessariamente o método que você usou para precificar é o método que você usa para fazer a comparação. Então, vamos supor que eu exportei a custo mais 15. E para fins de fazer a comparação, eu utilizei lá preço independente comparado. Então, eu utilizo um método para fazer análise de ajuste e outro método para precificar. Não, eu posso precificar qualquer coisa, concorda? Eu posso precificar lá custo mais 30. E na hora que eu vou analisar, para eu estar dentro da regra de preço de transferência, eu analiso e vejo se bate com o custo mais 15, que é a regra. Então, eu estou dizendo, não necessariamente o valor que eu precifiquei, ele vai ser esse o mesmo valor aduaneiro. Acho que a gente tem que analisar se sempre vai ser ou não. Me parece que não, porque valor da transação para fins aduaneiros é o que a gente tem no GATT, é o que a gente segue ali o acordo, etc. Para fins de ajuste de preço de transferência, pode ser que eu tenha ajuste por outras questões, né? E porque eu desvio desse meu parâmetro, que é um valor menor. Não necessariamente aquilo não é o meu preço da minha operação. Mas eu tendo a dizer que se eu não tenho ajuste, eu não vou chamar a atenção do fisco, eu não vou ser questionado. Eu acho que para resumir, eu falaria isso. Quantas outras ponderações que eu acho que a empresa pode fazer para se resguardar primeiro, aquelas empresas que tenham um capital político interessante, eu sempre recomendo que haja uma discussão no Congresso, que haja uma discussão ou uma interação com Receita, com o Congresso, para realmente apurar a possibilidade de que tenha uma norma que traga algo claro ou que isso não venha a ser ponderado via uma instrução normativa. Porque a gente, às vezes, duvida desse poder político das empresas. E isso é muito importante. Né? Esse debate é muito importante para evitar que venham medidas via instrução normativa e o contribuinte tenha que arcar com aquilo ou gere um contencioso gigante. Então, eu acho que isso é importante. Individualmente ou via associações também, né? Muitas vezes via associações. Via associação, por exemplo, hoje esses artigos da instrução normativa, eu acho que eles levam a um potencial, a um risco ao contribuinte hoje, né? Que é o ponto que a gente está trazendo aqui. Eu acho que você tem um potencial risco de ser desconsiderada a tua operação para fins aduaneiros. E você não tem um preço que justamente para fins de preço de transferência seria equiparável em termos de parâmetro com valoração aduaneira. Né? E até, principalmente por conta de como a nossa regra de preço de transferência né, Navarro? Então, eu tenho lá uma margem presumida de 20%, isso aqui não significa que se compara com uma operação com terceira, é uma presunção que o Brasil adota. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. E outra questão é a parte de documentação, que vocês estão super acostumados, né? Talvez aí até mais do que eu, mas eu acho que é o grande ponto que me parece que mesmo na instrução normativa a gente tem hoje, é como que o contribuinte consegue comprovar a utilização dos outros métodos para fins de valoração aduaneira. É o que a gente vai ver também na decisão do CARF, e é o que a gente, hoje, eu acho que seria a melhor forma do contribuinte se defender. Então, assim, em nenhum momento da instrução normativa, a meu ver, não sei a opinião de vocês,
coloca-se ali que eu vou passar direto ao sexto método se eu tenho preços de transferência. Eu entendo que vai se aplicar, quando se aplicar o sexto método, eu vou poder usar o preço de transferência como critério razoável. Me chama mais atenção e talvez uma dor maior dizer que o potencial ajuste ou potencial valor ali de preço de transferência na apuração pode me levar a descaracterizar a operação. Mas eu acho que se o contribuinte tem documentação que comprova que, puxa, é o valor da transação e ele consegue comparar aquilo com operação, né, com terceiros, e aí lá de acordo com o artigo 1º ainda aplicar, ou então se não é pelo primeiro método, que ele consegue comprovar do segundo ao quinto método, ter documentação que ele possa se munir e de fato comprovar numa fiscalização que ele não deveria cair no último método. Porque o último método ele seria assim, eu não consigo comprovar de nenhuma outra forma, então é por isso que eu vou ter que usar o método mais razoável, e por isso eu recorro ao preço de transferência, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que eu faria essas breves ponderações, nem tão breves assim, mas são essas. Conselhos incríveis. Pessoal, hein, Patrick, que trabalha com isso, tem que correr agora para se encontrar com a turma de preço de transferência na empresa e ouvir 10.000 vezes os conselhos da Bruna, porque realmente, se já não fizeram, né, estão atrasados, porque a IN é de junho, mas ainda sempre é tempo de fazer, né, fim do ano, sempre um ótimo momento para olhar para preço de transferência, e agora é isso, o pessoal de preço de transferência tem que sentar junto com o pessoal de valoração e vice-versa, para a gente poder tomar todas essas precauções. A Bruna falou uma coisa bem interessante, que é a rastreabilidade, né? Você analisar a operação e ter documentos que amparem, né? Isso vai muito na questão do gerenciamento de risco. Quando você faz uma análise de valoração aduaneira, você vai trabalhar as causas e efeitos. Embora, como a Bruna ponderou, não necessariamente influencia o método com a questão do preço de transferência, mas tem uma conexão que pode impactar, né? Pode não influenciar, mas pode em algum momento fazer sentido. E fazendo sentido, e aí deu um desenrolar da situação. Então, quando você traz isso para a mesa e coloca esse risco, coloca todas as causas, o que é que acontece? Cada área envolvida passa a entender e, pelo menos, passar a compreender essas conexões. Então, eu vejo fundamental a integração da área de comércio exterior, o pessoal de compras e o pessoal de transfer price, para entender o processo, porque um pode impactar no outro, independente, como a Bruna falou, se faz sentido ou não. Mas pode haver um impacto e até, enfim, você provar isso tem um custo muito grande nesse processo, né? Enfim, advogado, vai processo. Então, tem um custo muito grande para isso. Então, se a empresa ela fizer uma análise de risco, fizer esse mapeamento e cada área tiver o conhecimento necessário, a probabilidade desse risco se materializar vai ser baixa, consequentemente a empresa vai estar protegida e vai estar respaldada. Por quê? Porque ela tem a rastreabilidade, né? Bruna, excelente, muito obrigado aí pela sua participação. Eu acho que, Carlos, começamos com o pé direito, né? Eu acho que foi muito rico, passou muito rápido o nosso tempo, a gente até já estourou em 11 minutos, eu sei que todo mundo aí tem compromisso. Só tenho a agradecer, gratidão aí, Bruna, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento de compartilhar com a gente e com quem está nos assistindo, né? E lógico, isso também vai ficar disponível aí no nosso canal aí. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Bruna, Patrick. Uma boa tarde a todos. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer. Abraço, boa tarde. Tchau, tchau.